Ramiro. Cadê o Ramiro? Cadê o... Ah, tá ali. Já de imediato, para não haver mais atraso, eu convoco para compor a próxima mesa o nosso diretor Ramiro Rebouças. Ramiro Rebouças. A relatora, para presidir a mesa, Ramiro, a relatora de mesa, doutora Karina Marinho. E a secretária de mesa, doutora Valéria Fará. E convido aos nossos queridos palestrantes, doutora Maria Ângela Pavão. E doutor Carlos Nicodemos. Ia pedir licença, doutora Flávia, não vou gastar nem 2 minutos. Dentro do contexto dessa mesa, do que vai ser apresentado, e dentro do que for falado, fazer uma ponte. Tempos sombrios. Dentro do que foi falado na outra mesa, que vai ser falado nessa, impossível arremeter a algumas referências. Uma delas foi Cristiano Falco Cardoso, Autoritarismo e Sistema Penal. A abordagem que ele faz do direito nazista e o autoritarismo leva a uma outra obra que é de Humberto Eco, no livro chamado Cinco Escritos Morais, quando ele fala sobre fascismo eterno. Com esses dois conhecimentos, dá para se perceber exatamente o momento que vivemos. E, por acaso, falando tudo, eu me lembrei, foi inevitável lembrar a perseguição à universidade, um evento que pouca gente conhece, que é o Massacre de Manguinhos, onde a inteligência do Rio de Janeiro, a inteligência da pesquisa científica, ela foi convidada a se retirar do Brasil por conta de um cientista medíocre que se tornou ministro da Saúde e Ciência e Tecnologia. Então, tempos difíceis. E nesse momento que o nosso sistema se torna institucional, fechado e autopoético, gerando a si mesmo, reproduzindo a si mesmo, eu creio que os palestristas, principalmente o Dr. Carlos Nicodemos, que eu chamo a palavra, pode dar uma perspectiva nova de como sair dessa caixa, de como encontrar um caminho diferente de resistência. Por favor, Dr. Carlos Nicodemos. Bom dia a todos e todas. Algum óbice de falar sentado daqui? Dizem que falar em pé é uma forma de você abreviar a sua fala, né? Você fica cansado e você encerra mais rápido. Eu certamente tenho um pouco de bom senso e vou medir o meu tempo, que é de... Quantos minutos? 20 minutos. 20 minutos. Eu serei disciplinado nesses 20 minutos, porém sentados, afinal é sexta-feira. Olha, agradecer imensamente o convite, uma honra e uma satisfação, como advogado, militante de direitos humanos, né, acompanhando muito de perto o trabalho que é desenvolvido com a liderança da Flávia, do James, em relação ao Instituto, em relação à Associação Nacional e o que tem contribuído nesse cenário, e eu não tenho dúvida o que poderá contribuir no cenário que se aprofunda com a instauração do governo central a partir do dia 1º de janeiro. Né?
Eu acho assim, como foi dito, existem aí alguns desafios que estão colocados. Eu vou dividir a minha fala em 3 partes. Uma parte um pouco mais introdutória a respeito deste momento que o país atravessa, ou a travessia que se anuncia para os próximos anos, e como nós devemos nos situar nesse contexto enquanto advogados, cidadãos, militantes de direitos humanos. Depois eu peço licença, Flávia, para trazer aqui um ponto que hoje é uma pauta que nós estamos trabalhando conjuntamente, que é a questão da visita humanizada, que no dia de hoje, aí eu acho simbólico nesse seminário, e parabenizar a Flávia por toda a articulação que fez para que isso fosse possível. Nós estaremos agora no período da tarde, haja vista que há um escritório para protocolo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, apresentando o tema da visita humanizada, que é a conhecida visita íntima, como um case, como um caso a ser processado internacionalmente no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, eu não tenho dúvida que ao final desse seminário, todos que aqui estão e passarão, serão também signatários dessa petição, viu, Flávia? Que apenas leva o seu esforço e a minha singela contribuição da minha equipe em botar no papel e apresentar o caminho objetivo para que esse tema da visita humanizada possa ser efetivamente processado internacionalmente diante do concurso das condições objetivas que os tratados internacionais e propriamente do sistema interamericano estabeleceu como viável e possível nesse exato momento. E por fim, assim, tentar também traçar alguns desafios para a chamada advocacia militante. Eu, então, diria que nesse cenário, ontem eu saí para jantar com uma amiga de muitos anos de luta, ela trabalha no campo de defesa das mulheres negras, né, e nós nos conhecemos há muito tempo, foi minha madrinha de casamento, e a gente tem lutas históricas nesse processo, né? E eu compartilhava com ela uma situação do que pode ser traduzido hoje para a advocacia no que diz respeito ao próximo cenário que vai se instaurar. Dizia para ela que em 1988, ainda como estudante, estava junto com um advogado, militante dos movimentos de luta e movimento sindical, e que naquele momento faziam grandes manifestações em razão da reivindicação do processo de redemocratização do Estado brasileiro, e aí fizemos uma grande reunião para uma manifestação que iria sair. E eu participando daquela reunião. Eu devia ter lá meus 20 anos de idade, 19 para 20 anos, estudante, e acabou a reunião, todos saíram para a manifestação. Eu, muito impulsivo, então vamos todos para a manifestação. E ele me pega pelo braço, segura e fala assim, não, você não vai. Eu falei assim, mas como eu não vou? Eu participo dessa luta, eu participo dessa história, eu quero fazer parte dessa manifestação. Não, você não vai e eu não vou. Mas por quê? Porque se nós formos, nós seremos presos e não teremos quem defenda e solte aqueles todos que foram presos. E isso, a história nos ensinou e nos ensina que o momento é de situar e pontuar cada vez mais a advocacia como a ponte de ouro para aquele que será o último refúgio na lógica do Estado de Direito, que é a justiça, o último refúgio. Eu não tenho dúvidas, numa leitura de conjuntura, de análise de conjuntura, de que, para além da minimização das garantias individuais que foram conquistadas com o processo de redemocratização, com um conjunto de direitos que estão colocados na nossa Constituição, assim como foram editados através de várias leis relacionadas à violência contra a mulher, aos direitos da criança e do adolescente, à questão da proteção das vítimas e testemunhas, além de todas essas garantias receberem ou irão receber um processo de desnaturalização institucional e de diminuição de valor na órbita do Estado, nós teremos enfrentamentos que nunca antes tivemos, como a questão dos ataques paraestatais
às chamadas minorias e aos grupos vulneráveis. Digo, segmento LGBT, os negros, porque o que se instaurou ou o que se instaura a partir de 1º de janeiro é uma senha de que há um projeto em curso que tem como propósito ou tem como matriz a questão da desnaturalização da diversidade e a hegemonização de determinados valores extremamente tradicionais e fundamentalistas e que serão motivos para esses processos persecutórios. Então, aos colegas advogados, e aí eu já me considerando um velho advogado com 28 anos de militância, o momento é pensar ou refletir que a luta não é mais no palácio, é na praça. A luta é na praça, porque a luta no palácio deu-se diante de governos de vertente democráticas com participação popular através de ferramentas como os conselhos, comitês e etc. e tal, e que daqui para frente não será mais. Daqui para frente será uma luta de enfrentamento judicializante, intransigente, na perspectiva de garantir e assegurar aquilo que se consolidou nesse período de redemocratização do Estado brasileiro e que agora se redesenha com um novo projeto fundamentalista, conservador e que vai ter como propósito desnaturalizar garantias, entre elas as questões relacionadas à diversidades, às minorias e os grupos vulneráveis. E isso é bastante preocupante. Eu até tenho dito para alguns que se a advocacia fosse uma empresa e tivesse ações, com a instauração do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, a tendência é que essas ações disparem na Bolsa, porque o advogado passa a ser a principal ferramenta ou o principal meio de viabilizar uma resistência a partir do último refúgio, que é a justiça, em termos da questão de direitos humanos, em termos da questão das prerrogativas e garantias individuais. Dito isso, queria então trazer, e aí com a permissa da nossa querida Flávia, porque ela é a autora e todas as digitais dela estão nessa ação, e apenas eu estou aqui no exercício, Flávia, de compartilhar essa experiência fenomenal que nós tivemos nas últimas 2 semanas, de construir essa petição para o sistema interamericano e tentar compartilhar com todos o quanto é importante esse tema e as percepções que se deve ter a respeito daquilo que, para alguns, de maneira diminuta, se coloca como visita íntima e que necessita, por um prisma dos princípios que regem essa república, como a dignidade da pessoa humana e as garantias fundamentais que estão colocadas na nossa Constituição, chamarmos de visita humanizada. Inicialmente, então, há um histórico que precisa ser relatado, que vem todo o esforço do Instituto Anjos da Liberdade e que foi trabalhado de maneira hercúlea, de maneira afinco, por parte do Instituto Anjos da Liberdade, com a liderança da Flávia. Primeiro dar conhecimento aos senhores, para aqueles que não têm conhecimento sobre isso, que há 1 ano e 6 meses não existem visitas humanizadas no sistema federal prisional desse país. Há 1 ano e 6 meses, esse é o dado. Que no dia 29 de maio de 2017 foram suspensas por 30 dias em vários presídios federais. Que no dia 27 de 6 de 2017, o diretor do DEPEN, através de um despacho, autorizou a revogação da suspensão das visitas íntimas. Porém, isso acabou sendo reeditado em 27 de 6 de 2017, através da assinatura de uma outra portaria. E sucessivos processos de normatização precarizados, através de portarias, que servem, na verdade, como disse muito bem a Flávia, quando nos reunimos várias vezes para entender essa dinâmica, como uma estratégia para driblar aquilo que hoje está sendo levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é uma normatização federal, por lei, que garanta como um direito humano fundamental a questão da visita humanizada. Enquanto nós não tivermos
uma lei federal que possa normatizar essa garantia, no que pese ela está colocada na Lei de Execuções Penais, mas é preciso explicitar e trabalhar algumas questões que, no meu ponto de vista, são bem complexas e que realmente são nós que estão colocadas na dialética da vida e da própria advocacia, que é, para que se permita a visita humanizada, é preciso que a companheira case ou que se demonstre um vínculo através de uma união estável. Bom, no meu ponto de vista, essa questão ou essa exigência é um obstáculo que sucumbe, inclusive, quando se fala em casamento, à própria condição da sexualidade como um direito humano, como um direito fundamental. Não há outro caminho ou outro debate, e é isso que nós combinamos nessa petição que assinamos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não há outro caminho ou outro debate senão compreender a sexualidade como um direito humano, um direito fundamental, que não deve estar vinculado a uma ideia de casamento ou de união estável. A sexualidade não simplesmente como uma redução perceptiva do prazer, mas a sexualidade como algo inerente à própria saúde psíquica e física de todo cidadão e que se interage e integra com outros direitos fundamentais e que assim deve ser percebido mesmo para aquele que está acautelado e sob a tutela e sob a custódia do Estado. E a gente percebe, ou percebeu, nessas nossas conversas, que as portarias, as regulamentações por portarias, botam num pântano, né, daquilo que a administração pública chama de discricionalidade, mas nós chamamos de arbítrio, que é definir, mediante o juízo ou o julgo das compreensões administrativas do governo que está vigente, quais devem ser as condições para que essa visita humanizada aconteça. Daí, o jogo, inclusive, que aconteceu, em razão das ações que foram propostas a partir do Instituto Anjos da Liberdade, entre eles um mandato de segurança coletivo em 30 de junho de 2017, e depois a própria ADPF, da qual que tem como autor o Instituto Anjos da Liberdade e possui como amicus curia o IBCCRIM e a Defensoria Pública da União, fazendo esse debate da necessidade da visita humanizada, é que essas portarias, elas servem como uma estratégia de driblar exatamente a institucionalização de uma política nacional, federal, que se deve ter em termos de lei federal que assegure e garanta a questão da visita humanizada. Obviamente, fora dos parâmetros que estão colocados em relação às exigências que estão tidas. E, obviamente, esse é um debate que requer um certo, vamos chamar assim, despojamento ou uma certa relativização das compreensões que nós temos, inclusive a respeito desse conceito dado ao sexo como algo criminalizado ao longo da história e que precisa ser desmistificado, e não há outro caminho em relação a isso, senão nós trabalharmos a operação de entendê-lo e compreendê-lo à luz da nossa Constituição Federal, não só no seu princípio relativo à dignidade da pessoa humana, mas as garantias individuais colocadas no artigo 5º e no artigo 6º, no que diz respeito ao direito à vida, no que diz respeito ao direito à saúde, no que diz respeito ao direito à convivência familiar, entender o sexo como algo possível e acessível diante do exercício de uma cidadania que não foi afetada, mesmo com uma condenação penal transitada em julgada, e que garante ao preso o acesso a isso. Algumas pessoas no meu escritório, quando nós construímos essa petição, me perguntavam, né, mas como? Se não for através da exigência de estar casado ou ter uma união estável, como vai ter esse acesso? Para isso existem as profissionais do sexo. Para isso são profissionais que devam ser reconhecidas e respeitadas e que, através de mecanismos de segurança, sem vulnerabilizar as unidades, já vista que elas cumprem uma função na política penitenciária, dado o acesso para que
aquele que não sofreu, na sua condenação, uma restrição em relação a essa questão, porque não poderia, porque seria algo que afetaria a dignidade da pessoa humana, poder exercer a sexualidade como um direito humano fundamental, em razão da própria condição da indivisibilidade, da interdependência desses direitos, que são premissas da Declaração Universal de Direitos Humanos, que agora, em 10 de dezembro, completa 70 anos. Então, no meu ponto de vista, não pode haver qualquer vinculação ou exigência ou condição para que esse direito, o direito à sexualidade, só possa ser exercido mediante, por exemplo, ao casamento ou uma demonstração de união estável. Inclusive, em relação às relações, desculpe a redundância, homoafetivas, que precisam ser reconhecidas e operadas dentro do sistema, considerando as conquistas que se tiveram até aqui, inclusive em relação ao chamado processo de redemocratização do Estado brasileiro. Vocês podem estar dizendo assim, talvez essa fala, há 10 anos atrás, ela tivesse, né, um nível de viabilidade um pouco maior do que a esse cenário que eu desenhei na primeira parte da minha fala, que se instaura um Estado com contornos de exceção e que vai trabalhar uma diminuição, né, das garantias institucionalizadas no campo normativo e no campo das políticas, e que também corre-se o risco, né, dos chamados processos persecutórios em relação a essas minorias através de milícias que já se mostraram existentes e que vão certamente entender, com o governo que chegou, a existência de uma senha para poder fazer esses ataques em nome de uma sociedade fundamentalista, padronizada num conceito fora da realidade de qualquer democracia, como nós assim imaginamos. São as ideias e os ideais. São as ideias e os ideais. O que cada um, ou como vamos fazer para operar isso, eu deixo para a terceira parte da minha fala, porque também já não vou demorar muito mais para mencionar. Mas eu queria compartilhar algumas passagens, né, que foram construídas nesta petição com a minha equipe, que inclusive está aqui, algumas pessoas que contribuíram diretamente nessa petição, que hoje será protocolizada, ali a Priscila, a Thaísa, que hoje será protocolizada simbolicamente pelo Instituto Anjo da Liberdade, né, com a nossa ajuda, uma pequena ajuda, junto ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e que passa a ser uma alternativa de enfrentamento a qualquer refúgio que se tenha em relação à justiça brasileira. E queria compartilhar algumas passagens. Entre elas, de que, no que tange à sexualidade, essa hierarquia é estruturada através da heteronormatividade, um conjunto de princípios, práticas e valores que, cristalizados no tempo, que colocam a heterossexualidade e a misoginia como norma padrão, em detrimento da homossexualidade, encarada como desvio, isso é, a sexualidade não natural, logo que ela deve ser eliminada de acordo com essa concepção. E aí é um degrau que se sobe a esse debate e que precisa ser articulado dentro de um conceito da sexualidade como direitos humanos, sem estar vinculado a uma perspectiva de reforçar esse conceito da heterossexualidade, entendendo que o casamento é a única forma possível, ou a união estável, entre pessoas do sexo oposto, abandonando, inclusive, a discussão central, que é a sexualidade como um direito humano. Como está meu tempo? Esgotou? Então eu vou terminar. E nesse sentido, a gente tem que perceber que, para além das fronteiras que estão colocadas em termos da chamada jurisdição brasileira na operação desse processo, nós devemos pensar sistemas alternativos de controle internacional, como o próprio Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E é nesse sentido que a gente encontra vários precedentes
já consolidados no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vai permitir trazer um controle internacional e chegar aos objetivos que se pretende, inclusive, com esse peticionamento. E é assim que essa petição apresenta à Comissão Interamericana de Direitos Humanos algumas solicitações, entre elas, que inste o Estado brasileiro a revogar a Portaria 718, a revogação de todas as portarias e demais atos normativos que impeçam as visitas humanizadas, que a Suprema Corte Brasileira declare a inconstitucionalidade das vedações impostas e as restrições, a determinação para que todo o sistema penitenciário autorize a visita humanizada, o estabelecimento de locais separados para a visita humanizada a respeito dos tratados internacionais e que todos os custodiados sejam tratados humanamente com respeito e o princípio da dignidade humana, inclusive no que diz respeito à orientação sexual de cada um. Tudo coberto por uma norma federal que possa institucionalizar isso no âmbito do Estado brasileiro e garanta que a dignidade da pessoa humana seja assegurada, inclusive nesse aspecto, para aqueles que estão no sistema prisional. Muito obrigado. Para dar prosseguimento aos trabalhos, gostaria de chamar a próxima palestrante, doutora Mariana Pavão. Eu sou muito agitada, não consigo ficar sentada, gente, me desculpe. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, cumprimento a mesa, obrigada por vocês terem me convidado, porque eu não sou do direito, né? Eu sou direita, mas não sou do direito. Eu sou assistente social do sistema penal, há 25 anos. E eu tinha combinado com Flávia que eu ia contar um pouco da história da coordenação de alternativas penais que a gente está criando agora recentemente. Mas eu resolvi contar através da minha história, a história da coordenação. Bem, eu sou assistente social concursada há 25 anos no sistema. Mas quando eu tinha 5 anos, eu moradora de Bangu, eu passava em frente aos presídios, aqueles muros enormes, e eu dizia para minha mãe, vou trabalhar ali. E a minha mãe falava o quê? Deus me livre! E eu não sabia direito o que tinha ali atrás dos muros, mas eu achava que aqueles muros iam até o céu. Os anos se passaram, entrei na faculdade aos 16 anos e fui visitar um presídio. Quando cheguei lá, encontrei um chefe de segurança que disse, aqui não tem mais jeito não. Eles já estão perdidos, não adianta você investir aqui. Você tem que tratar deles antes deles chegarem aqui. Acreditei nisso, esqueci presídios. Fiz concurso para saúde, na era Brizola, e a gente já escolheu hospital. No meio do caminho, esse concurso é remanejado para a Secretaria de Justiça, onde estava o antigo DESIP, e assim eu chego no sistema penal. Chego no sistema penal por Magé, Colônia Agrícola de Magé. Colônia Agrícola de Magé era uma cadeia completamente diferente, não tinha muros, era governo Nilo Batista, ele tinha um projeto de alternativas penais, em que as pessoas trabalhavam o dia todo e saíam nos finais de semana. Então, assim eu cheguei. Só que depois o sistema mudou. Saiu o Nilo e começamos a ter que resistir. Então, tudo que eu vou trazer hoje para vocês é mais ou menos o tema do que vocês estão tratando hoje aqui. Resistência. Eu resisto há 25 anos no sistema. Estão nos abatendo, né? Os assistentes sociais, psicólogos, médicos, estão deixando de existir no sistema. Não há concurso para nós já há muitos anos. Não entramos no plano de cargos e salários, fomos trocados, o nosso plano de cargos e salários foi trocado pela RAS do Inspetor de Segurança Penitenciário, dito então pelo então secretário Coronel César Rubens. Ele dizia que ele ia extinguir a Subsecretaria de Tratamento Penitenciário, na qual eu ajudei a fundar. E isso doía na minha pele. Mas eu aprendi a resistir de outras maneiras. Não no enfrentamento direto, porque isso não resolvia. No começo eu comecei assim. Eu enfrentava e saía da cadeia. Escrevia o diretor, trocava de cadeia.
Depois de 4 anos, já com 2 filhos, eu precisava resistir de outra maneira, porque precisava daquele emprego. Então, eu aprendi a resistir fazendo, agindo, trabalhando pelos meninos. E chegou um certo momento da minha vida profissional que eu disse para mim mesma e para eles: eu não sirvo para nada aqui. Meu trabalho não ajuda ninguém. Eu não melhoro a sociedade, eu não melhoro o sistema, eu não melhoro vocês, eu não ajudo em nada. E eles então me escreveram uma carta, isso no Benjamin de Moraes, e disseram para mim que o que eu mais fazia de importante era cuidar deles, era acolhê-los. E eu entendi a mensagem. Então, a partir daí, eu venho lutando. Primeiro, cheguei no patronato depois de idas e vindas. Patronato é a única unidade do sistema que cuida de quem está solto, em livramento condicional, prisão albergue domiciliar, sursis e algumas penas alternativas. Já estou lá há 10 anos. Quando eu cheguei, qual é o sonho da assistente social? Vou fazer o projeto X, vou fazer o projeto Y, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mentira. Cheguei e encontrei uma casa completamente corrupta, que tudo era pago. Ou ele assinava em casa, ou ele não ia, ou tudo era pago. E aí eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Falei, vamos enfrentar isso. Cheguei sem equipe nenhuma e fui devagar, cuidando daquele espaço. Depois que eu arrumei, demorei uns 4 anos para fazer isso. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou descobrir qual é o meu trabalho? O que eu posso melhorar aqui? Resolvi fazer um congresso. Conheci outras pessoas de outros estados. Em 2014, eu fiz esse Congresso Nacional de Acompanhamento a Egresso e Afins. E descobri que o nosso estado estava muito atrasado. Eu fiquei tão triste com isso. Comecei a escrever uma política de coordenação de patronatos, para que a gente pudesse ter 10 unidades no estado do Rio de Janeiro, que a gente pudesse ir para o interior, porque muita gente não vai assinar porque não tem dinheiro de passagem. Muita gente chega na minha sala com malicuia da cadeia e diz, eu não tenho para onde ir. Muita gente chega lá em overdose. E às vezes eu preciso dar soros caseiros até que o SAMU chegue. Muita gente chega e desmaia. São 12 mil. São 12 mil filhos. Né, João? 12 mil filhos. E um peso enorme nas minhas costas. Porque eu não sei correr. Não sei correr de desafios, não sei correr, não sei dizer, não vou fazer. Não sei dizer, não vou cuidar. E muitas vezes quis levar para casa. Isso tudo permeado por muitas dificuldades. Porque, como eu não existo na SEAP mais, eu não tenho plano de cargos e salários, eu não tenho reajuste há 14 anos, eu não tenho um salário decente, eu ganho 3 vezes menos que o meu subdiretor. Então, você, além de tudo, você precisava vender roupas, fazer colares, fazer outras coisas na sua vida para você se manter íntegra, limpa, que é o que era o meu objetivo. E aí, depois, com a queda do governo, a coordenação de patronatos morreu. Tive que, de novo, conversar com o meu novo secretário e trabalhar isso com ele. E aí, o Estado falido, ele dizia para mim, Mariângela, eu não tenho dinheiro para pagar a comida do preso, Mariângela, como é que eu vou pensar em alternativa penal? Eu falava, tá bom, coronel, vamos dar um outro jeito. Fui para a Justiça. Fui para a Justiça Federal, expliquei as minhas dificuldades, bati nas portas e pedi. E eles começaram a me mandar algumas penas pecuniárias, alguma ajuda. E assim eu fui mantendo o patronato durante esses anos difíceis. Fui participar das políticas nacional, junto ao DEPEN, que também praticamente morreram. Já tem mais de um ano que a gente não é chamado para discutir nenhum assunto, nem quanto à política de egresso, nem quanto à política de alternativas penais. Só que em 2016 surgiu um financiamento para a gente criar uma central de alternativas penais no Estado. E eu tinha aquele projeto da coordenação de patronatos, pensei, vou ver qual é. Só que na minha cabeça, alternativas penais eram penas alternativas, com que eu já trabalhava. Mas não.
O pensamento do DEPEN era com as medidas cautelares e protetivas. E aí um dia alguém vira para mim e fala assim, por que você está responsável pela política de entrada e pela política de saída? Eu falei, não, você não quer criar as medidas cautelares no âmbito do executivo? Isso é para não deixar que ele venha preso. Então é antes da porta de entrada. E assim eu falei, é isso. Comecei a me especializar nisso, a estudar sobre isso, a me interessar pelo assunto. E descobri que era a minha saída. Eles precisavam não entrar. E comecei a luta. Vamos batalhar para ele não entrar. E aí comecei a fazer um levantamento. E chegou esse meu novo secretário no início do ano. Ninguém conseguia chegar até ele. Eu falei, eu tenho que chegar. Eu tenho que chegar. Mas ele não atende diretor. Não, mas eu tenho que chegar. E aí consegui. Cheguei lá e expliquei para ele. Doutor, o senhor sabe que nós temos um monte de pessoas ainda presas provisoriamente por furto, por receptação. Tem certeza? Tenho. O senhor sabia que os meus limitados de final de semana, 53% deles estiveram presos provisoriamente para depois ganhar uma pena alternativa? Não. Você tem como levantar isso para mim? Tenho. Levantei. Fomos então ao judiciário e desde então estamos batalhando por isso. E agora, dia 30 de outubro, a gente conseguiu criar a Coordenação de Patronatos e Alternativas Penais no âmbito do Executivo. Quando isso cantou no Diário Oficial, a minha pressão foi para 22/14. Porque eu pensei assim, já posso morrer, já deixei uma semente. Mas não posso ainda não. Ela tem que sair do papel agora. E com isso, eu estou assustada, porque o fim do ano está chegando, a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem. E eu preciso correr para que ela seja criada até o fim do ano, porque a gente tem a intenção, agora ainda, esse mês, de terminar com o regime aberto. Né? O regime aberto a gente conseguiu convencê-los, eles serão meus, passarão a cumprir no patronato, o regime aberto acaba e a gente vai passar a monitorar do semiaberto direto para mim ou com uma medida que o juiz vai determinar de cumprimento. Isso não foi fácil, porque o nosso judiciário todos os senhores conhecem bem. Mas aí entrou o Toffoli, que está fazendo uma certa pressão, que está nos ajudando. Então, gente, eu passei por esses governos, por todas essas dificuldades, e não pense que, porque era um governo democrático, que nós tínhamos voz e vez. Nós não éramos vistos assim como os nossos clientes. Mas eu resisto, porque eu acho que não tem outro caminho. Eu posso sorrir, mas continuo as minhas ações. Eu não bato mais de frente com meus coronéis, com meus secretários, com meus subsecretários. Eu os acolho também, porque todo mundo está meio perdido, sem saber o que fazer. E eu não estou aqui para julgar ninguém, porque como eu não julgo o pobre, eu não julgo o rico. Eu não sou juíza, eu sou assistente social. E o papel do assistente social é acolher o seu cliente ou a pessoa que está ao seu lado. Então, o que eu vim aqui pedir, solicitar? Que vocês sempre nos apoiem, onde quer que vocês estejam, da maneira que vocês puderem. Quando se lembrarem do patronato, dos 12 mil que ali estão, vocês nos ajudem, para que a gente consiga tirar do papel essa política tão importante. Por exemplo, agora, não sei se vocês souberam, essa questão da visita íntima, doutor. As assistentes sociais foram praticamente mais de 50% demitidas. E como fazer um processo de visita íntima sem o assistente social? Hoje nós no sistema, acho que somos 40. Para 52 mil presos e 12 mil egressos. E fora as que estão desviadas como eu. Então, cada dia é mais difícil, porque os direitos já têm sido retirados já há bastante tempo. Tudo que se pensa é tranca e segurança. Por isso, talvez eu seja tão odiada, porque
eu mexo com coisas que eles não querem enxergar. Eles não querem perder poder com essa política. Então, é muito difícil. Às vezes eu me sinto o Cris, sabe? Aquele, todo mundo odeia o Cris. Às vezes dentro do sistema eu me sinto assim. Maria Ângela, ai, ela fica defendendo liberar vagabundo. Ela fica defendendo tirar preso da cadeia. Ela fica defendendo... Mas, gente, esse é o meu papel. E quando chegarem os nossos novos governantes, eu falei para meus funcionários que 90% são bolsominions, e eu disse para eles, vocês vão perder a diretora democrática. Agora eu sou bolsomito na veia. Eu vou tratar vocês igual vocês querem que sejam os presos tratados. Não é assim, doutora, não é com essa intenção. Eu falei, vocês pensaram em vocês mesmos quando vocês fizeram isso? Esqueceu que a dor que dói no outro dói na gente também? Alguém pensou em si? E se eu mudo minha forma de ser? E se eu começo a exigir o que vocês querem que se exija do outro? Quem que para pensar nos seus próprios erros? Quem que faz uma autocrítica? Quem que para e pensa em si mesmo? O que eu estou fazendo de errado? Que todos nós transgredimos, todos nós sabemos disso. Ah, mas o meu delito é mais leve. Ah, eu fiz isso, mas foi sem intenção. Ah, eu dirigi, bebi. Isso não tem problema. Isso é uma coisa leve. O crime do outro é que é bárbaro. Eu fumei um baseadinho, beleza. Agora o outro é traficante. E aí eu falei para eles, vou lá para a favela morrer com eles, que foi de lá que eu vim. Mas já criei meus filhos, né? E estou criando os outros. Então, estou no meu papel também de assistente social. Se for preciso, assim o farei. Mas pretendo não. Pretendo resistir da forma que tenho resistido. Com luta, com força, com coragem, com choro, com pressão alta, com uma série de coisas. Mas com coragem, com afeto. Antes de qualquer coisa, com afeto. Pelos seres humanos que somos. Por mim e pelos outros. Muito obrigada pela oportunidade. Passo, presidente, a entrega dos certificados. Doutora Maria Ângela, a mãezinha deles todos, né? Com muita honra. Essa sua resistência é a nossa também, há muitos anos do Instituto. E a gente tem essa pecha de defensor de bandido, de vagabundo. E se fosse o seu filho, né? Quantas vezes a gente ouve isso? E quando a gente destila ódio, o ódio vem de volta. E quando a gente destila amor, é esse amor que volta pra gente. E eu acho que a gente precisa de mais amor. A mensagem que fica, a mensagem de resistência, é uma mensagem, sobretudo, de amor. E todas as falas aqui hoje nos emocionaram, nos tocaram de uma forma diferente. Essa multidisciplinariedade que eu queria tanto, e me emocionei, e vou me emocionar no decorrer da tarde, das falas da tarde também. E veja como isso é necessário, a gente olhar a questão de direitos humanos e segurança pública sobre várias perspectivas. Dr. Carlos Nicodemos aqui, um gigante também, nessa luta por direitos humanos, ele que desenvolve um trabalho extraordinário, e é um dos ativistas do projeto legal que faz trabalho no campo dos direitos humanos, sobretudo nas cortes internacionais, porque esse vai ser o caminho, infelizmente, para todos nós, porque o que se anuncia aí não vai ser nada fácil, não vai ser nada simples. E diante da demora hoje com o avanço das palestras, e como
nós perdemos um palestrante, perdemos não, ele está vivo, mas ele perdeu uma conexão, então nós vamos ter um palestrante a menos, nós vamos avançar e vamos retornar do almoço às 2h30, não às 2 horas, para que dê tempo de todos se recomporem para voltar e não percam as falas da tarde. Vem aí o Cacai, vem aí a Zamora com uma fala extraordinária também, Dr. Ciro Darlan, de Jeff Amadeus, Alexandre Aires com o lançamento do livro, o João que já chegou, que está aqui, que vai nos emocionar também, ele também vai nos arrancar lágrimas igual a mãezinha, certamente. Então peço que não percam as falas da tarde e aproveito aqui para agradecer aos patrocinadores que fizeram possível esse evento hoje, o escritório James Walker, o escritório Andréa Pesaroli e o escritório Bruno Espinheira, que estão aqui mencionados. Sem eles também não estaria sendo possível a gente fazer um evento dessa magnitude. E vocês receberam na entrada um flyerzinho para vocês curtirem e acompanharem os projetos do Instituto Antes da Liberdade no Instagram, que ao final vai ter um sorteio de livros. Então curtam a página do Instituto para estar acompanhando essas ações, que muitos, como foi dito aqui na mesa, não conhecem o trabalho do Instituto, apesar de já termos 16 anos. Esse trabalho social que a gente desenvolve é uma forma de vocês estarem acompanhando também, tá bom, gente? Acompanhe a gente pelo Instagram, pelo Facebook. Devolvo a palavra para... Já entregaram o certificado? Já fizeram a entrega? Não, fazemos finalmente. Ah, então tá bom. Gente, espero vocês às 14h30, ok? Bom dia a todos e obrigada. Conhecer essa equipe. É, né? Vou marcar. Obrigado. Passei um pouco do tempo. Não, que isso.